E aí, pessoal, vamos começar o vídeo falando do empate decepcionante do São Paulo contra o Goiás ontem no Morumbi. Ainda mais vamos falar de rival de jogo em Reinaldo. E um pouquinho mais de Galopo, né? E aí, sai ou não sai? Então, vamos embora pro vídeo. Comentei, viu, Eugênio, sobre a zaga do São Paulo. Muito jovem, né? Diego Costa e Luizão, mas já qual a responsabilidade que talvez essa zaga tenha nesse resultado ou nesses recentes resultados? Antes, vamos ouvir o autor de um dos gols do São Paulo, o Rodrigo Nestor, e também um dos zagueiros, o Diego Costa, falando aqui no Sport Center. O calendário do futebol brasileiro é isso daí, né? A gente vem jogando muitos jogos, tivemos perdas, mas acredito que a equipe soube lidar bem com essas perdas. Não, né? A gente quer sempre ganhar. Infelizmente a gente vem empatando aí dentro e fora de casa. Mas a gente vai evoluir, estamos trabalhando para isso e vai dar certo. Eu acho que estar em 3 competições como a gente está é difícil. A gente perdeu bastante jogadores com lesão. Acho que por mais que a gente se cuide bem, a sequência é muito pesada. Mas eu acho que tá perto do limite sim. A gente não vou colocar a culpa no cansaço pelo jogo que fizemos hoje, mas é bem desgastante sim. Mas também creio que é recuperar agora. A gente sabe que tem uma decisão na quinta-feira. Recuperar, ver o que dá para corrigir na semana até o jogo. Porque não dá para lamentar, a gente sabe que 3 competições são muito pesadas. E uma das 3, agora o São Paulo muda a chave, né, para a Copa do Brasil. Quinta-feira, São Paulo e América novamente no Morumbi, novamente um time verde, agora é mata-mata, o primeiro jogo das quartas de final. Ô, Eugênio, até que ponto essa zaga pode estar influenciando aí na falta de vitórias para o São Paulo? A defesa como um todo, né? O São Paulo tem uma carência no seu elenco que é de um bom meio-campista marcador. De fato, tem o Luan. Fora isso, os outros são adaptáveis àquela função ali. Nem o Gabriel Neves é, de fato, um meio-campista marcador. Tá dando conta. E ele vem jogando sem os seus principais zagueiros, né? Não tem Arboleda, não tem Miranda, não tem Léo. Isso por uma sequência de jogos, não foi hoje. Isso vai abalando. Aí soma a essa questão a ausência do goleiro. E aí é uma questão também de formatação de elenco. E eu acho o elenco do São Paulo um elenco com problemas, com lacunas a serem preenchidas. A do segundo goleiro é muito clara. Com todo respeito, o Thiago Couto, quando a gente fala com todo respeito, já não tem respeito. Mas vamos lá. O Thiago Couto é um profissional que não foi testado ainda. Então, ele não pode ser responsabilizado por entrar na fogueira e ter que resolver sem ritmo de jogo. A gente não sabe, ele pode vir a ser um grande goleiro, mas ele entra numa situação muito adversa para ele, de um time que é um time ofensivo, que gosta de jogar no ataque, que deixa espaços e toda hora a bola vai explodir lá em cima, e ele não está pronto hoje para isso. São Paulo liberou o Thiago Volpe, que era o seu goleiro titular, perdeu o espaço quando o Jandrei chegou, mas talvez fosse importante mantê-lo ali como reserva, porque apesar de alguns erros, eu acho que ele estaria num nível melhor hoje, mais pronto do que o Thiago Couto, que ainda é um goleiro para a gente esperar para ver se vai dar certo ali na frente. E vale repetir, ele fez boas defesas no jogo contra o Inter e também nessa partida contra o Goiás. Regularidade. O goleiro ele não pode ter altos e baixos, né? Ele tem que pegar, no mínimo, as chamadas bolas defensáveis. Não precisa fazer milagre. Uma defesa extraordinária, essa daí ninguém cobra. Mas que ele pegue as bolas defensáveis, todo mundo exige, num time como o São Paulo. O titular Jandrei deve voltar na quinta-feira contra o América. Essa é a expectativa aí da comissão técnica do São Paulo. Aliás, por falar em bom goleiro, vamos ouvir o técnico São Paulino, Rogério Ceni, sobre esse empate com o Goiás. Esse foi um ótimo goleiro. Jogamos pelo 4º gol, acho que isso é positivo, jogamos pelo 4º gol todo o tempo. E aí, infelizmente, na marcação nós estamos deixando a desejar. E os placares... É legal para quem assiste, mas para um treinador sofrer 6 gols em 2 jogos, apesar dos mesmos 6 marcados, mas eu acho que mostra alguns erros coletivos, uma ou outra falha individual. Mesmo jogando pela vitória, é difícil de você aceitar, né, um resultado como esse praticamente no final do jogo, né, faltando 2 minutos, não sei, 3 minutos. Ali é uma falta de um pouco de concentração. É que nós jogamos dia 14, 17, 20 e 23. Com tanta gente fora, chega uma hora que o cansaço ele bate. Tomar 3 gols não é que é do Goiás, não. Tomar 3 gols é muito ruim para um time profissional. Tomar 3 gols no jogo mostra que eu como treinador e o time como um todo, precisa evoluir nesse quesito. E se eu digo que ele é um jogador pronto, ele é um jogador pronto. Se ele está pronto para entrar num time e jogar assim, do dia para a noite, assim, aí já é um pouco mais difícil, né?
Pro treinador é um inferno, né? Em 2 jogos tomar 6 gols não é nada bom. Agora, ele falou sobre a possível chegada, em outro trecho da entrevista, né? Sobre a possível chegada do Galopo, o jogador do Banfield, ainda não confirmado, mas ele está esperando, está contando com isso. E sobre a possível chegada de mais um zagueiro. Aquilo que a gente estava falando aqui, né, Breler? Realmente uma carência. É necessário. São Paulo precisa encorpar mais esse elenco, ainda mais nesse contexto de tantos desfalques. Rogério chegou a ter um time inteiro, 11 jogadores fora por lesão, por suspensão, e isso impacta o trabalho de qualquer treinador. Então é natural que o Rogério reclame, reivindique reforços e, de fato, esse elenco precisa. O Eugênio citou goleiro, falta zagueiro, um meio-campo não só de marcação, mas também um meio-campo com características do Galopo. Um jogador de chegada na área, que possa dar mais versatilidade para esse meio-campo do São Paulo. Velocista pelo lado. Chegou o Marcos Guilherme. Que não é exatamente um velocista. É um jogador leve, mas que não tem a característica daquele cara de explosão, que seria o cenário ideal que o São Paulo deveria encontrar. Mas ainda assim, mesmo ponderando todas essas dificuldades, o São Paulo no segundo tempo, o Rogério pode ter no banco Nicão, o próprio Marcos Guilherme, entra e já altera a característica do jogo, Igor Vinícius. Então, ainda assim, é um elenco que poderia um pouco mais. A gente não está cobrando o São Paulo disputando a liderança, mas eu vejo que no Campeonato Brasileiro, em que pese todos os desfalques, esse São Paulo poderia ter entregado mais, até pelo que jogou. O nível de futebol do São Paulo no primeiro turno não foi ruim. O São Paulo teve um bom desempenho, mas não conseguiu converter isso em vitórias, e esses 11 empates dizem muito sobre a campanha do São Paulo até aqui. Perfeito. Um time que peca muito na hora de finalizar e na hora de controlar resultados favoráveis. O bom desempenho, muito torcedor São Paulino levou em consideração, não, com tantos desfalques até que tá legal. Então, até o empate contra o Inter foi comemorado 3-3, né? Foi um empate muito mais fora de casa, saindo atrás do placar, correndo atrás do resultado o tempo todo. Aí dá para considerar um bom resultado. Hoje, o mesmo placar não é considerado um bom resultado. No orçamento do São Paulo pro ano, a expectativa é 6º lugar. No momento é 9º do Campeonato Brasileiro, né? Subiu um pontinho, né? Mas todo mundo vai jogar ainda. Quer dizer, tá abaixo da expectativa, do que espera. Acho que é até realista. Ficar entre os 6 primeiros, tá dentro do que se espera do São Paulo, Eugênio. Se ficar empatando assim, não vai chegar. E aí eu vou entrar numa questão difícil, mas assim, porque a gente tá de fora aqui, fica falando o que o técnico tem que fazer ou não, ele tá lá dentro, ele sabe. E eu admiro muito a característica do Rogério de procurar ser um técnico ofensivo. Acho que a gente precisa disso. O futebol brasileiro precisa disso. É bom para o espetáculo, a gente gosta de ver os jogos. Isso é tudo ótimo. Mas acho que, às vezes, falta um pouco de equilíbrio ao time do São Paulo. O equilíbrio de saber se compactar sem a bola, de saber ocupar os espaços do campo quando está vencendo o jogo ou quando está empatando para não tomar um gol que o deixe atrás do placar. Falta um pouco de foco no momento defensivo. Porque a gente está falando do Goiás aqui, que é um time que ao longo do campeonato se notabilizou, inclusive nos últimos jogos até mudou um pouco isso, ele jogava num 5-4-1. Agora começa a esboçar um 4-4-2. Já fez isso contra o Fluminense hoje também, em alguns momentos. O primeiro gol do Goiás, o Goiás vem trocando passes. Vem trocando passes, chega pela esquerda ali. Parece e constrói que a defesa o do gol. São Paulo não botou fé que dali sairia uma jogada Não é um perigosa. contra-ataque, não é uma bola parada, é uma jogada construída pelo Goiás. E o São Paulo está olhando. Não, tá início do jogo, todo mundo Morumbi, não, o Goiás não vai... Aí já sai atrás, já exige do São Paulo um esforço a mais no primeiro tempo, ele vira o jogo, sofre o empate de novo. Aí, mérito do Jair Ventura, porque, como você falou, para mim é uma jogada de saída brilhante. Aí tem a chance do pênalti. Tem a chance do pênalti. Perde o pênalti, mas consegue retomar a liderança do jogo. Quando ele faz tanto esforço para tudo isso, que acaba o gás. Eu entendo que o São Paulo tem sido um time que, e se a gente pegar a estatística, eu não tenho aqui o número exato, mas o São Paulo é um time que faz mais gols no primeiro tempo do que no segundo, que é o contrário de todo o resto do campeonato. Bora falar agora sobre o São Paulo para trazer cifras e detalhes do acordo com Juliano Galopo, volante de 23 anos de idade, que já está inclusive em São Paulo. Na quinta ele passou por exames médicos na Argentina. Na sexta, meio que de sopetão, ele apareceu no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. São paulinos fotografaram ele, registraram a presença do volante argentino, que já está em São Paulo. Vai ser nos próximos... É possível que nesse sábado já conheça as instalações do CT na Barra Funda, e o anúncio sobre a sua contratação vai acontecer muito em breve.
falta apenas o repasse do dinheiro. Mais uma vez, cifras completamente diferentes daquelas que são divulgadas na Argentina em relação àquelas que eu apurei dentro do São Paulo. Na Argentina, a gente garantindo que o negócio foi fechado em 8 milhões de dólares, ou 44 milhões de reais. Ouvi de uma pessoa extremamente importante dentro do São Paulo que o martelo foi batido por 4 milhões de dólares, exatamente metade das cifras faladas na Argentina, 22 milhões de reais. Detalhe importante, esses 22 milhões para garantirem 100% dos direitos econômicos ao São Paulo, assim como no caso do Corinthians, pagamentos feitos de forma parcelada. Essa fonte minha, do São Paulo, que assegurou sobre as cifras, disse o seguinte, abre aspas, ainda não assinou, faltam pequenos detalhes e esperamos resolver tudo nesse sábado, fecha aspas. Pessoal, eu acho absolutamente irreversível essa contratação. O cara já passou por exames médicos, o cara já está no Brasil. Agora é questão burocrática que precisa ser resolvida além do repasse do dinheiro. Você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, de onde é que surge esse dinheiro? Os 22 milhões de reais ou parte desses 22 milhões virão de patrocinadores e não investidores, embora a nomenclatura não seja muito diferente. São Paulo assegura ter no plural patrocinadores que vão ajudar no pagamento dessa aquisição, a mais importante do São Paulo em bastante tempo. O Galopo, de 23 anos de idade, atleta do Banfield, é super bem falado em seu país. Bora falar agora sobre... Pessoal, mais um empate na conta do São Paulo e contra um dos últimos colocados, aí o Goiás. E teve tudo para vencer. Saiu na frente, depois saiu na frente de novo, depois saiu na frente de novo. E o Goiás foi lá e marcou 3 gols no São Paulo. O último, depois dos 45 do segundo tempo, né? Mais um jogo. E o São Paulo leva o empate depois dos 90. Então, assim, decepcionante. Porque não pode ser um jogo, não é um jogo, isso não pode acontecer, não é um jogo para perder pontuação contra um dos últimos colocados no Morumbi. Defesa com problemas desde a saída do Miranda e Léo. É duro falar, mas é isso aí. A garotada tem potencial, mas 2 jogos, 6 gols. O nosso goleiro, ao meu ver, as bolas são defensáveis, exceto o último, mas o primeiro e o segundo gol, posicionamento bem próximo do goleiro. Não é querer também ficar cornetando, mas não tem como. Não tem como, não é possível que o São Paulo, a gestão do São Paulo, não consiga ver que o goleiro é muito abaixo do titular. E o titular mesmo, a gente tem as nossas ressalvas. Cadê o goleiro? Cadê o zagueiro? Cadê o atacante? Trouxe o Marcos Guilherme e o Galopo. Mas é só terça-feira aí, tá a cota aí para contratações que possam entrar e jogar na Copa do Brasil. O São Paulo só anunciou até o momento o Marcos Guilherme. O Galopo tá em São Paulo fazendo exames médicos, só falta assinar. Não sei para que essa demora. E aí periga de nem participar da Copa do Brasil. O elenco curto. O elenco que ganhou alguns reforços, o Luciano e o Patrick melhoraram de rendimento, mas o Patrick, que estava jogando muito bem, se machucou. E o Luciano, que foi o pior em campo. O Luciano também, né? Perdeu um pênalti, cobrou no mesmo canto que cobrou os anteriores e perdeu. Meia altura, tudo bem que foi forte, mas meia altura bate no alto. Acho que nem o Caleri e o Vinícius bateram contra o Palmeiras. Lá não tem, onde a coruja dorme, não tem como pegar. Então, assim, a nível de ataque, a melhora é muito boa. A nível de defesa, complicado, né? Pra ganhar vai ter que fazer 4 e tomar 3. Complicado, né? Então, assim, é decepcionante esse empate pré-Copa do Brasil contra o América, agora no meio de semana. Preocupante. E vamos ver quem volta do departamento médico e vamos ver quanto tempo o Patrick vai ficar no departamento médico, né? Porque a melhora do ataque também tem muito a ver com o Patrick. Aí, bons nomes do jogo. Pablo Maia, que parece estar se recuperando, né? Acho que ainda tem uma diferença grande entre o Gabriel Neves e o Pablo Maia, mas fez um bom jogo. Caleri, como sempre, brigador lá na frente, fez seu golzinho, deixou dele. O Wellington bem demais. O Wellington tem dessa, né? Quando vai bem, vai bem. Quando vai mal, meu Deus. Rafinha não comprometeu todo na defesa. E depois tem a entrada do Igor Vinícius, que entrou bem de novo. Dou minha mão à palmatória. Então é isso, bons nomes. Jogaram bem, o São Paulo teve tudo para vencer a partida. Era uma partida que tinha que vencer. E aí, um detalhe, o São Paulo em 19 jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro foram 11 empates. 11 empates. É muito empate. E muito empate, você vai lembrar que é empate para o São Paulo ter vencido. Contra o Corinthians no Itaquerão, São Paulo perdeu milhares de chances de gol. 1-1.
Como aconteceu ontem também, como o Rogério Ceni disse, o São Paulo não mata o jogo. E é difícil de aceitar, que o rendimento é melhor que a pontuação. O São Paulo deveria estar mais à frente da tabela. Foi contra o Goiás, foi contra o Palmeiras, que tomou a virada, tava 1-0, o São Paulo jogou melhor. O Palmeiras fez aqueles últimos minutos ali e virou o jogo. Então é isso. Torcida, como eu digo, torcida do São Paulo não tem paz. Quando parece que a coisa vai engrenar, demos alguns passinhos para trás. Não foi uma derrota, mas o sentimento é um sentimento de derrota, apesar do empate. Falando de mercado da bola, fica aí, novela Galopo, né? Aquele famoso final de novela e a coisa não desenrola, não tem a apresentação oficial. Tudo pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã e tem que acontecer antes de terça-feira, que é a data limite para a Copa do Brasil, para que Galopo possa jogar também as competições pelo São Paulo, não só o Campeonato Brasileiro. Outro nome também que foi especulado em um rival é de Reinaldo. São Paulo ainda não renovou com o jogador, nem procurou mesmo, e o Internacional está de olho no jogador. É porque abre a questão do pré-contrato. E não é só Reinaldo que vive essa situação, né? Igor Vinícius também. São Paulo fez uma segunda proposta. Semelhou com o que ele pediu, mas ainda não agradou o jogador. Então o São Paulo também tem esse problema. Igor Vinícius e Reinaldo, contrato terminando no final do ano. E o Igor Gomes agora em setembro também entra nessa lista aí. Por seu contrato vence no início de 2023. Então assim, tem isso tudo. Tem o dentro de campo e tem o extra-campo. Então assim, São Paulo vive um momento que ele tem que definir. Se vai ou racha. Né? Então é isso, pessoal. É um domingão, aproveitem, mas fica aqui gostinho de que podia ter sido mais. Eu sou Marcelo Massa do canal Azorra, espero vocês. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.